Então estamos aqui mais uma vez, eu, Miguel Galvani, Júlia Caetano, Gui Moraes, Isis Valverde, Matheus Eduardo Soltopete, Gabriel Calorindo, Ana Sivinski, Davi Kumada, Lananá, Eduardo, Laís e o Lucas Batista, o famoso Leite com Pera. Hoje a gente vai estar continuando a leitura de João. Eu vi que o Dizascope copiou nós, né? Tu viu que eles estão lendo João também, cara? Estão nos copiando, cara, pelo amor de Deus. A gente já leu o capítulo 1 inteiro e a gente ontem começou o capítulo 2. No capítulo 1, resumidamente, a gente viu que o Evangelho de João ele começa um pouco diferente. Ele fala desde o princípio, ele faz um paralelismo ali com Gênesis. Tem vídeo no canal aqui de quando a gente leu isso. A gente viu o que João Batista fala sobre o Messias. A gente viu os primeiros discípulos sendo chamado, e a gente viu ontem o milagre de Jesus em Caná da Galileia com o Ivan, da transformação da água em vinho. Um detalhe é pensar, a gente já sabe, o João, ele é brilhante, ele é uma mente brilhante, ele é tipo um Shakespeare, assim, ele consegue colocar muito significado em poucas palavras. A gente precisa ter em mente que ele acabou de falar que potes, né, talhas, vamos dizer assim, não sei como é que a gente leu a versão de ontem, de onde colocavam as águas. Potes, beleza. Esses potes de pedra, que eram gigantes, né, a gente viu a foto ontem, eles eram usados para purificação, tá? Era um rito da lei judaica, e o judeu tinha essa coisa da purificação. Esse objeto foi usado para o primeiro milagre de Jesus, que não foi em Jerusalém, tá? Isso a gente tem que estar em mente, porque provavelmente era uma das intenções de João, de colocar o primeiro milagre de Jesus, fazer questão de dizer que foi num pote de purificação, porque ele vai fazer sentido com o que a gente vai ler hoje. Que os tradutores da Bíblia, eles colocam o título do que a gente vai ler hoje como Jesus purifica o templo, tá? Então, se ele usou um pote de purificação para transformar a água em vinho, a alegria, a gente falou isso, né? Ele é o vinho novo, a nova aliança, ele está rompendo alianças aqui, ele aponta para a antiga aliança como o meio pelo qual ele se revela, né? Ele chega até ele como um guardião, a gente já leu o Paulo falando sobre isso, e agora é o ápice, e agora vai mudar para a nova aliança. Essa troca de sumo sacerdote, como o Hebreus vai dizer, que agora Jesus é o responsável entre intermediar o nosso relacionamento com o Pai. Até então, os sacerdotes se intermediavam com Deus. E agora Jesus é revelado, né? O Filho de Deus é revelado. O judeu ele não processa isso até hoje, mas para nós já tem 2000 anos dessa revelação de que Jesus é o intermédio, né? O intermediário entre nós e Deus, tá? Os homens e Deus, o Pai, né? Então, essas coisas em mente vão ajudar muito. O sacerdote precisa de templo, né? A história judaica, o povo de Israel, ele tinha isso em mente. Os judeus ainda têm isso em mente, né? Infelizmente. Mas nós sabemos que nós agora somos o templo. E isso também vai fazer muito sentido, porque Jesus vai falar sobre isso e a gente vai ver que os discípulos dele não entenderam o que ele quis dizer, só depois que eles entenderam, tá? Então essas coisas são as premissas para a gente poder entender o texto. Pode avançar aí, Gui. Eu falei premissas, né? Mas é premissas. Tá. Vamos lá, então. Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Um detalhe, tá? Os teólogos debatem sobre quando foi isso, tá? Se foi no início, como aqui nós estamos no início do livro de João, tá? Ou se isso foi no fim, porque os outros três evangelhos colocam isso na última semana de Jesus. A última semana de Jesus é marcada pela purificação do templo. É a chegada dele em Jerusalém, a chegada triunfal, que as pessoas cantam Hosana, a entrada com o jumentinho, tá?
os outros 3 evangelhos, os sinóticos, as perspectivas parecidas, eles tratam essa purificação do templo na última semana. E João coloca essa purificação do templo no começo do seu evangelho. Então, alguns teólogos tentam remediar dizendo, não, ele fez isso 2 vezes. Mas é um pouco, assim, ó, é bem pouco provável que isso tenha acontecido, tá? João coloca esse fato porque ele é brilhante, entendeu? Ele coloca ele aqui porque ele pensa assim, cara, quem lê vai entender que faz sentido o que aconteceu. Independente da ordem cronológica dos acontecimentos, vai fazer sentido para quem lê. O mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje. Ou seja, o mesmo Jesus de 3 anos atrás é o Jesus que está agora aqui na minha frente quando eu estou escrevendo, entendeu? Então ele vê que existem paralelos e ligações, independente se aconteceu hoje e amanhã. Pode ter acontecido ontem e daqui a 3 anos, tá? Então a gente não precisa se apegar tanto nesse ponto como os teólogos tentam se apegar, tá? Então, estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Aqui nós estamos levando em consideração que é a última semana de vida de Jesus, tá? E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio, tá? A gente para por aqui. Quando Jesus entra no templo, a gente tem que pensar assim, ó. O templo, a habitação de Deus, tá? Jesus é o dono do templo. Tipo, ele é filho de Deus, o pai é o dono, então ele tá entrando em casa, tá? Tu imagina tu entrar na tua casa e as coisas estarem fora do lugar. É mais ou menos essa perspectiva, tá? Tu imagina tu entrar em casa e, sei lá, tem alguém tomando banho na pia do banheiro, entende? Tem alguém que tá usando sei lá, outras analogias, colocou o sofá no banheiro, sabe? Não, só um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui. E Jesus começa, semelhante à criação, que Deus começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares, Jesus está colocando as coisas nos seus devidos lugares, tá? E um dos jeitos de corrigir é expulsar todo mundo lá de dentro, porque ele percebe que as pessoas que estão no templo, elas não estão cumprindo o propósito para o qual o templo foi criado. O Velho Testamento e nos outros evangelhos vai sair da boca de Jesus que a minha casa será chamada casa de oração, que é eu não sei se o Gui chegou a colocar esse verso, eu acho que eu pedi para ele, Jeremias. Tu tem aí, Gui? Não? Tá. Beleza, mas é Jeremias, né? Deixa eu ver aqui. Quer que eu pegue ali? Desculpa, Rapidão? Isaías 56. Não, mas depois vocês podem colar. Isaías 56, 7, tá? Fala que a casa, o templo, né, vai ser chamado casa de oração para todas as nações. O Jeremias é quando ele fala covil de salteadores, tá? Aí tu pensa, Jesus pensando assim, eu vou entrar no templo e vai estar todo mundo orando, vai estar todo mundo adorando. Aí o que ele vê é essa zoeira, entendeu? As pessoas vendendo animais, daí alguém pode perguntar, mas por que estavam vendendo animais? Porque os judeus, eles tinham que sacrificar animais para cumprir a lei de Moisés. E era uma mão, entendeu? Ter que fazer isso. E Deus fez de propósito, no sentido didático, da pessoa não pecar. E a palavra cambistas ali, eu fui pesquisar, por que teria cambistas? Tipo, se não era uma moeda única, porque, tipo assim, tô viajando aqui, né? Mas não teria que trocar dólar por euro ou algo desse tipo naquela época. Na verdade, esses cambistas, eles trocavam o dinheiro das pessoas normal, né? Dinheiro de troca, por o dinheiro do templo. Porque, como era Páscoa, os cambistas trocavam o dinheiro normal por um imposto do templo, uma moeda própria dos judeus,
que alimentava a manutenção do templo. Por isso que tem os cambistas ali. E isso é da lei de Moisés também. É desde o tabernáculo, desde quando não existia templo ainda. É um princípio judaico, tá? Por isso que tinha cambistas. E Jesus vê todos eles ali e expulsa todos. É engraçado que Jesus não expulsa só uns, entendeu? Ele, tipo assim, bota para correr geral, entendeu? E também, eu acredito que a dificuldade desse texto é pensar que a maneira como que Jesus se revelou foi na mansidão e na humildade. E aqui ele está completamente irado, entendeu? Ele tá, tipo, pegou chicote de cordas. É claro que ele não fez um ato não pensado. Ele fez pensado. Não foi uma coisa assim, é uma coisa reativa por impulso. Ele tinha controle e domínio próprio, né? Mas, tipo assim, ele tava... A palavra que é dita, não sei se é em João ou que eu li todos os relatos, né? Ali, ó, o 17 fala que o zelo da tua casa me consumirá. Então, Jesus foi consumido por zelo. Ele foi consumido por amor à casa de... isso aí, ó, é uma profecia de Salmos. Ele cumpriu essa profecia. O zelo da tua casa me consumiu e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Então, Jesus cumpre essa profecia de Salmos nessa passagem. Por isso que ele tem essa atitude, tá? Volta ali, Gui. Só eu tomar um chazinho aqui. Então, ele derrama o dinheiro dos cambistas pelo chão, vira as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas aqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Aí os comentaristas vão dizer que as pombas são os animais mais baratos que os pobres poderiam comprar. E até isso estava sendo usado como negócio. Por isso que o autor dá ênfase que Jesus falou para esses caras que vendiam esse tipo de coisa. Então os seus discípulos se lembraram que está escrito, do que a gente acabou de ler, né, em Salmos. O zelo da tua casa me consumirá. Então ele é o Messias e ele está tomando atitudes que cumprem as profecias do Messias. Entendeu? Rimou, mas não foi de propósito, mas é isso que eu quis dizer. Às vezes a gente pensa assim, mas Jesus não deveria ter... Não deveria, não. Ele não precisava ter feito isso para ficar claro de que ele era o Messias, mas ele fez porque era necessário que as profecias se cumprissem. Como, por exemplo, morrer numa cruz, pregado no madeiro, né? Sofrer, entende? As profecias eram necessárias que fossem cumpridas, tá? Então os judeus lhe perguntaram. Essa postura dos judeus, eu acredito que é isso que irrita Jesus. Tipo assim, olha o que tu acabou de ver, né? Jesus fazer, e daí vem a pergunta: que sinal você mostra para fazer essas coisas? Tipo assim, eles queriam algum sinal miraculoso. Só que, claro, é que também não dá para acarcar tanto assim a faca nos judeus, porque a gente sabe quem é Jesus. Mas, tipo assim, cara, olha o que tá acontecendo. Ele tá botando todo mundo para correr e, tipo assim, com autoridade. E eles querem mais algum sinal, entendeu? Parece que eles não se dão por vencido com tudo isso que Jesus já tá fazendo, tá cumprindo profecia, entendeu? Os discípulos se ligaram. Por que os judeus que eram mestres não se ligaram que ele estava cumprindo a profecia, né? Então, seguindo ali. 19, tá? Jesus lhe respondeu: destruam este santuário. Então, vocês querem um sinal? Destruam este santuário, o templo, e em 3 dias eu o levantarei. Destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, o templo do Espírito, né? Hoje nós somos o corpo de Jesus, nós somos o templo, né? Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Olha só. A parte do destruam este santuário
e em 3 dias eu levantarei, tá? A gente sabe, acredito, né, que todos sabem, que o primeiro templo ele foi construído por Salomão, uma oferta de Davi e construído por Salomão, por volta do ano 1000, né? Por volta do ano 1000. Antes de Cristo, óbvio. 1000 antes de Cristo. Depois de uns, até anotei aqui, depois de uns 500 anos, 500 e um pouquinho, esse templo é destruído pelos babilônicos, né? O norte cai para a Síria e o sul cai para a Babilônia. A gente viu isso quando a gente estava lendo o Velho Testamento. E daí o povo de Israel fica sem templo. O rei Dário, né? Ele permite. O Ciro é favorável, mas se eu não me engano é o Dário que libera o pessoal, que é Esdras que encabeça isso, a construir o templo. Esse templo é o templo que nós estamos falando aqui. Por volta de 530 antes de Cristo, tá? O ano que foi destruído o Templo de Salomão, que foi o primeiro, foi 587, tá? A queda do primeiro templo para a Babilônia, 587. E o segundo templo ele foi construído em 536. Ele tomou o nome de Templo de Zorobabel, porque era o rei da época, tá? 536, tá? Aí, esse templo vem até os tempos de Jesus. Só que 20 anos antes de Jesus nascer, o Herodes, ele reforma esse templo. E esse templo toma uma proporção, tipo, animal, assim. O Guito, tem aquela foto do carinha bem pequenininho, só pra gente ver? O carinha bem pequenininho e o templo bem grandão. Ó, aquilo é uma foto da NAA, tá? Aquele carinha lá embaixo é a escala pro tamanho do templo. Olha o tamanho do templo. Eu nem tinha visto o carinha lá embaixo. Ele é gigante. E ele é tipo um cubo, né? Só pra ter uma noção, tá? E daí eu tava olhando os arqueólogos falar, as pedras que ficavam na base desse templo são tipo assim, 13 metros de pedra por 3 metros de altura. Tipo, é uma coisa monumental, sabe? E os outros evangelhos vão dizer assim, Jesus, mas olha os edifícios, olha esse edifício, olha essas pedras. E Jesus fala assim, não vai ficar uma sobre a outra. E eu pergunto para vocês, aonde é que está o templo? Esse templo que Jesus falou. Ele foi destruído no ano 70 da nossa era. E até hoje, o povo judeu, eles não têm templo. Então, a palavra de Jesus sobre destruam esse santuário já era uma profecia, será destruído. E eu vou ser o santuário. Eu vou ser o meu corpo, né, vai ser o templo, a igreja, né? Acho que dá para voltar ali, Gui. Então, eles estão dizendo, o Herodes começou a construir 20 anos antes de Jesus e ele concluiu só agora há pouco. Então, tu tá falando que tu vai destruir tudo isso e vai levantar outro em 3 dias. Eles não entenderam a analogia que Jesus estava fazendo com o seu próprio corpo, tá? Tá, beleza. Da parte do texto, eu acho que é isso, tá? Agora, a parte de assim, o que que isso tem a ver com a gente, tá? O que que isso tem a ver com a gente? Nós hoje somos a igreja de Jesus, tá? Aqui o que está acontecendo é uma relação entre Jesus e Israel. Jesus está dizendo assim, a gente lembra da passagem da figueira, né? Acho que, não, mas acho que o Ivan não explicou para vocês, né? Acho que ele explicou na live dos teens, acho, que Jesus amaldiçoou uma figueira e a figueira não dá mais fruto. A figueira tinha uma pompa, tinha folhas, e Jesus chega perto dessa figueira e ele vê que ela não tem fruto. E ele amaldiçoa aquela figueira, e aquela figueira seca. E quando Marcos faz questão de botar esses paralelos, essa figueira tem a tipologia de Israel, Israel de Deus, né? E quando Jesus contempla Israel ao chegar em Jerusalém, o povo de Israel, né? Ele chora
porque ele percebe que Israel não aproveitou o tempo em que Deus foi visitar ele, o povo de Israel, né? A frase é: você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. E ele chora. Para nós, os do século XXI, é da gente pensar assim: nós estamos aproveitando a era que estamos vivendo, nós estamos orando, adorando em tudo que a gente faz, porque a gente sabe que hoje não existe mais um templo fechado, uma coisa específica. Nós somos agora o templo e tudo que a gente faz deve ser oração e adoração. A adoração no lavar a louça, eu estava lavando louça agora ali. Adoração no estudar, adoração em ver um filme, adoração em conversar, adoração. A nossa vida tem que ser de adoração. E a outra pergunta é: se Jesus vier e nos pegar pertinho, colado, o que ele vai ver? Ele vai ver nós fazendo negócio com coisas que não têm a ver com o senhorio de Cristo, ou ele vai ver nós 100% sendo íntegros e fiéis àquilo que ele nos chamou. Será que quando a gente fala, eu sou casa de Deus, eu sou habitação de Deus, o Espírito Santo habita em mim, o que tem dentro de nós condiz com o senhorio de Cristo? Será que realmente o sofá está na sala? Será que realmente as mãos são lavadas na pia do banheiro? Será que as roupas estão estendidas lá na lavanderia? Será que as coisas estão nos seus lugares ou está tudo uma desordem? Entendeu? O que Jesus está fazendo aqui é assim que eu me relaciono com Israel. Só que agora tudo virou Israel, né? Uma das outras coisas que os comentaristas falam é que não tinha como ter esse tipo de movimentação dentro do templo. Tinha como ter essa movimentação no pátio. E o pátio é feito para os gentios. Os gentios somos nós. Os gentios não poderiam entrar no templo específico, né, naquela caixa. Eles poderiam só adorar no pátio. E as profecias do Velho Testamento diziam que a minha casa vai ser de todas as nações. Então a intenção de Deus não é só com Israel, é com o mundo inteiro. Ele criou o mundo inteiro. Ele não criou só Israel. E aí o canhão vira para nós, entendeu? Qual que é a nossa relação com o Criador? Jesus é o Criador. Como que está o nosso coração? O nosso coração está ordenado? Está organizado? Tá as coisas nos seus devidos lugares? Ou tá, Jesus vai ter que vir aqui expulsar coisa de dentro de nós, virar a mesa, entendeu? Derrubar coisa que a gente tem como ídolo. A gente pode ter um ídolo. Tipo, um dos meus ídolos que tá caindo por terra, né? Até escutei um grito de um gol aqui. Hoje tá tendo Grenal. A Jéssica falou, tu não vai olhar o Grenal? E tipo assim, pra mim é ídolo, entendeu? Eu preciso olhar o Grenal. Será que Jesus não tem que entrar e derrubar esses ídolos? Esparramar pelo chão. Tá ligado aquelas cenas de filme de quebrar tudo? Quebrar tudo, porque nada que tá aqui presta. Eu preciso tirar tudo aqui de dentro, fazer uma limpa, uma purificação. Para agora sim, tá tudo limpo, agora nós vamos colocar as coisas nos seus lugares. Isso aqui é aqui, aquilo lá é aqui. E agora vai ser um ambiente de oração e de adoração mesmo. Eu acho que essa é a mensagem desse texto, entendeu? Para nós nos dias de hoje. Amém? Amém. Então tá. Agora, a gente comenta agora ou depois? Vou parar aqui a gravação.